partir de agora a gente conversa com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores aqui de Alagoas. Deputado, muito obrigado pela presença. Primeiramente, qual a sua avaliação a respeito do resultado das eleições do ano passado e de 2020, no Brasil inteiro, de maneira geral? Flávio, primeiro eu queria cumprimentá-lo, todos os telespectadores, desejar saúde a você, família. Obrigado. A quem nos assiste, né? Eu acho que a palavra hoje, a nível mundial, no Brasil diferente, saúde. Né? Esperamos que a ciência, ela vença, seja respeitada e que a gente tenha a vacina e consiga combater a Covid-19. Veja bem, a gente teve uma eleição num processo atípico. Eu falava com você, inclusive, no intervalo. Eu avalio que tem vários fatores. Primeiro, relativo à pandemia a nível internacional, no Brasil não foi diferente. Isso teve uma influência, principalmente um determinado público, acima, eu diria assim, 40, 50 anos. A outra questão, o próprio descrédito que ocorreu. A penúltima eleição ela foi muito polarizada. E foi polarizada pelo candidato vencedor da antipolítica. Né? Ele fez o processo da negação da política. E hoje está fazendo o mesmo roteiro. Isso teve uma influência. O terceiro, na minha visão, foi a posição do TSE, principalmente do presidente, quando ele flexibilizou demais as regras do processo eleitoral, inclusive caminhando para, hoje já tem pesquisa definida, onde uma parte da população avalia que não é obrigatório votar. Eu diria que esses três fatores foram mais fortes para o processo. Na sua opinião, interrompendo, o TSE errou ao fazer a eleição esse ano ou poderia ter prorrogado? Não, eu acho que acertou. Né? Foi feito todas as medidas definidas, mas de qualquer forma a gente está vivenciando, não sou eu que digo, o Flávio, são estudiosos da área, né? Principalmente da área da ciência, do ponto de vista da saúde, da psicologia, da psiquiatria, mesmo tendo vacina, chegando a vacina, a gente terá consequência do processo para uma parcela significativa da sociedade, inclusive o medo de aglomeração, enfim. Esses são os fatores que eu avalio. Aí qual o resultado prático? O desenho maior foi o seguinte, você teve um processo onde a direita, mesmo definida, representada pelo presidente Bolsonaro, essa foi derrotada. E não é só o meu desejo como opositor, os números que demonstraram isso. A esquerda não teve derrota, mas ficou também congelado um pouco. No caso, o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da esquerda, não elegeu ninguém nas capitais, mas teve um avanço considerável nas cidades acima de 100, 200 mil habitantes, né? E ficou mais ou menos equilibrado o processo. E quem é que avançou? Quem avançou foi o centro-direita. Esse perfil você verifica pelos resultados, onde partidos como MDB, PP, PSD, eles tiveram uma votação expressiva no Brasil. Então, esse foi um desenho que ocorreu, que necessariamente terá repercussão em 2022. Mas esse foi o retrato da última eleição. 2022. A tendência é haver várias candidaturas dentre os partidos de esquerda? Eu defendo a tese que não, mas não é o meu desejo que vai resolver. Inclusive, se tiver várias candidaturas, Flávio, eu avalio, eu não quero aqui ser profeta, né? Começando o ano 2021, mas a tendência é o centro-direita ganhar ou a própria direita ganhar. Então, o ideal é que a gente tivesse maturidade suficiente, sei que tem as vaidades pessoais, que é natural no ser humano, mas eu entendo que esse espectro que falo, PT, PCdoB, PSB, PDT, o próprio pessoal, a gente deveria ter uma candidatura única. É fácil, não. Aí eu faço uma conjectura. Se Lula tiver condições de ser candidato, porque você sabe que depende muito da decisão da justiça, eu não sei até que ponto o sistema vai querer que ele fique apto a ser. Se ele for o candidato, ele unifica. Eu acredito em tese unifica. Ele não sendo, dificilmente o Ciro Gomes vai abrir mão, né? Então, esse já é um desenho
formado e outros são resultado das urnas. Exemplo, eu tive acesso a uma pesquisa a semana passada, você deve ter visto também, da XP, onde o Bolsonaro, ele apresenta o número dele, se tivesse eleição hoje, 22%, o segundo candidato seria o Haddad com 12%, o Ciro, se não me falha a memória, com 8%, o Boulos com 6% e o Flávio Dino com 1%. Então, veja bem, a gente não pode subestimar, com toda a crítica que a gente possa ter da oposição, a eleição fosse hoje, ela continua polarizada, com probabilidade real do atual presidente ser reeleito. Agora, esse desenho é muito cedo, porque eu acredito que o centro-direita, ele deve ter uma candidatura. Que candidatura vai ser essa? O processo, eu acho que a dinâmica da conjuntura ela é muito rápida, não dá para fazer previsão. Não dá nem para arriscar qual seria esse candidato da centro-direita? Não, veja bem, tem muitas especulações, né? O João Dória, o Luciano Huck, que até agora nunca fala que é ele, a Globo libera ou não, o próprio Rodrigo Maia fazendo o movimento. Agora é preciso discutir o Rodrigo Maia, eu conheço, porque eu vivo um pouco essa realidade da Câmara. Ele tem uma votação, Flávio, proporcional. No Rio de Janeiro, ele tem menos voto do que eu aqui em Maceió. Se você fizer uma equação da população da cidade, do estado do Rio, versus a candidatura dele, ele tem em média 80 e pouco mil votos. Eu tenho 60 e pouco mil votos, uma cidade menor. Então, ele nunca teve grandes votações. O Rodrigo é um fenômeno do parlamento. Ele ainda não é um fenômeno majoritário. Eu acho que ele está fazendo todo um processo para se credenciar para ser vice, né? Eu acredito que ele não tem cacife suficiente para ser candidato a presidente da República. Sérgio Moro, qual a sua opinião sobre ele? É um candidato que tem, sendo candidato, ele é um candidato que você não pode subestimar. Inclusive, na pesquisa, eu esqueci, aparece o nome dele bem situado, empatado praticamente, tecnicamente, com Haddad. Ele é um candidato hoje, se for candidato forte. Hoje ele fez uma opção pela iniciativa privada. E você que é da área de direito conhece muito bem isso. Ele deixou o cargo de juiz, renunciou, né, para ser ministro, depois rompe com o Bolsonaro e agora vai ser o cúmplice de uma das maiores bancas de advogados do mundo. Não é só do Brasil. Só para você ter ideia, você que foi presidente do CRB, meu time adversário que eu sou CSA, ele recebeu as luvas dele para entrar nesse escritório 17 milhões de reais. Fora o salário que ele vai ter, altíssimo. Então, hoje ele é um homem da iniciativa privada. Agora, de qualquer forma, esse roteiro da conjuntura, por isso que eu estou dizendo, é dinâmico. Se chegando próximo a 2022, ele for o candidato que tiver melhor situado em relação ao Dória, em relação ao César Maia, em relação ao Luciano Huck, o sistema vai apresentá-lo. E ele tem uma parte de pessoas que votaram no Bolsonaro, que de repente começa a ter decepção, mas ainda tem simpatia pela candidatura dele, se por acaso ele for candidato. Voltando aqui à província, temos prefeito novo na praça, o ex-deputado federal João Henrique Caldas é o novo prefeito de Maceió. E eu pergunto qual seria a relação do PT com o prefeito atual? Primeiro, eu desejo que o novo prefeito ele seja exitoso, né? A gente apresentou um candidato, o PT, que foi o Ricardo Barbosa, seu colega advogado, mas a esquerda aqui em Alagoas, no Brasil, teve várias dificuldades, em algumas capitais aqui não foi diferente. Então, o que a gente espera, como maceióense, que ele faça uma gestão exitosa, que Maceió precisa em relação a isso. Qual é a posição do PT em relação ao governo? A oposição. Claro que a gente tem que ter a serenidade e a prudência que todo prefeito que assume, você vai ter aí um limite, né, de fazer uma oposição muito focada, com muita inteligência e a paciência histórica de Lênin, né? Você não pode estar cobrando esse período, ele tem uma gordura eleitoral. Espero que seja exitoso. Agora, a gente vai acompanhar do ponto de vista fiscalizador, principalmente políticas sociais que nós consideramos importantíssimas, que, na minha visão, a atual gestão ficou devendo e houve queda de qualidade. Eu cito como exemplo a questão da saúde, uma outra área, a questão da educação
E essa capilaridade da assistência social, né, Flávio? Que a gente está atravessando um problema mundial por conta da pandemia, o desemprego aumentando, atacando, a pobreza aumentou no Brasil. O Brasil, que chegou a ser a 7ª potência do mundo na época que o Lula era presidente, agora a gente está em 12º lugar. A pobreza aumentando, isso quem diz a FAO, né, ligado à Organização Nacional de Saúde. Então a gente vai ter uma conjuntura muito complexa. E a gente torce para ele ser exitoso, mas o PT é a oposição. Qual é a recomendação, se bem que o presidente é o Ricardo Barbosa, a pergunta seria mais especificamente para ele, mas qual a orientação do Partido dos Trabalhadores por ser o único vereador aqui em Maceió? Veja bem, em relação ao governo. Ao governo, à oposição, né? Valmir votou na candidatura do Galba Novaes Neto, mas foi uma decisão de ordem, eu diria até pessoal, né? Não foi uma discussão que ocorreu na instância partidária para definir se o PT votaria no candidato X ou Y. Certo. E eu defendo a tese que a gente deve, em determinadas conjunturas, votar na mesa, né? Você me conhece, sabe que internamente o PT é formado por várias tendências. Eu defendo a tese que você pode participar, votar em candidatura. Mas o PT, a instância que o presidente é o Marcelo Nascimento, essa discussão não ocorreu, mas ele votou. Mas ele já deu declaração límpida, direta, que o PT será oposição com responsabilidade, apontando os erros que for necessário, mas também tendo uma visão proativa. O fato de você ser oposição não quer dizer que você possa apresentar um projeto para a sociedade e a gente recupera uma vaga que a gente já teve. Em média, o PT sempre teve 2 vereadores, historicamente. Os primeiros 2 foram eu e a Leomar, que você conhece bem. Depois Judson, Tomás, enfim, depois ficou uma representação. Havia um vazio que a gente tinha, o PT recupera, o Valmir é um companheiro histórico, médico, professor universitário, mas com a sensibilidade, porque ele conhece a realidade do posto de saúde, que agora é o UBS, principalmente do sítio São Jorge, uma pessoa que tem uma sensibilidade e responsabilidade, tem uma caminhada histórica no PT e eu não tenho dúvida que ele será um grande vereador, fazendo o papel que você conhece, você foi vereador, também foi, fiscalizar, que é fundamental, mas principalmente legislar. Eu acho que ele tem que ter uma capacidade de chamar a população para a Câmara, fazer audiências públicas, levantar temáticas, como eu falei, da educação, saúde, a questão relativa ao Salgema, que você atinge aí vários bairros, uma população acima de 30 mil pessoas que estão totalmente sem referência. Então, demanda é que não vai faltar para o Valmir trabalhar. Deputado, o PT já se definiu com relação ao candidato a presidente da Câmara. Temos 2 simpatizantes, vamos chamar assim, de Bolsonaro como candidatos, que é o deputado Arthur Lira, aqui de Alagoas, e o deputado Baleia Rossi, que é do MDB. O PT já se definiu quanto a um dos 2? Hoje terá uma reunião, por coincidência, Flávio, às 15 horas. Né? A gente tem 3 posições. Tem uma posição que o PT tem que lançar candidato, certo? Tem uma posição que vai participar do bloco coordenado pelo Rodrigo Maia, porque ele continua presidente da casa, né? E ele é um dos coordenadores. E se há o relativo ao bloco do Arthur, hoje a defesa, eu diria, se tiver, ela é residual, né? Na realidade, em relação a minha posição, que você não fez a pergunta direta, eu defendo a tese... Eu comecei perguntando pelo PT, depois eu vou perguntar a sua posição. Então, você, como sempre, bem proativo, eu defendo a tese que a gente tem que participar do bloco, Fábio. Por quê? Porque eu vivo essa realidade, vivi essa realidade. Eu estou no meu 3º mandato. Quando eu cheguei na casa, o PT lançou a candidatura de um grande líder, que foi o Arlindo Chinaglia. E a gente não conseguiu consolidar no campo da esquerda. E qual foi o resultado disso, Flávio? A eleição do Eduardo Cunha. Não é preciso nem gastar tempo quem foi Eduardo Cunha. Depois disso foi impeachment contra Dilma. E depois Bolsonaro. Então, eu sou da tese que o voto da mesa é um voto indireto. Você vota num parlamentar.
mas é um voto interno. Mas ele tem um papel fundamental. Quando você estabelece um processo, primeiro, programático, e é isso que está sendo discutido com o Maia e com o Baleia Rossi, no sentido de estabelecer alguns pontos, exemplo, de não continuar o processo de privatização, de ter a reforma tributária, porque só quem paga imposto é o pobre, a classe média, o trabalhador, não ferir o Estado Democrático de Direito, você que é um defensor fundamental como operador do direito, enfim, discutir até o processo de impeachment também, que não é fácil. Então, nessa linha, eu defendo a tese de entrar no bloco e a candidatura que eu defendo é a candidatura do Baleia Rossi. Ok. Muito obrigado ao deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.